bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Eu imagino que esse período, né? Nesse exato momento, 9 horas e 46 minutos, em várias igrejas já está sendo ministrada a palavra do Senhor. Alguns começam mais cedo, vão ajustando as suas agendas. Alguns tinham o culto mais cedo, passaram para mais tarde, para que pudesse ter os estudos bíblicos, esse estudo que a gente tem terça e sexta-feira, mas enfim, seja qual seja a dinâmica, a palavra do Senhor está sendo pregada. Em alguns países, está aí com 1 hora mais ou menos de atraso, a gente está com 1 hora mais avançada, em outros países até com 2 horas, às vezes até adiantado ou até um pouco mais, mas também a palavra do Senhor será pregada. Então, querido, antes mesmo de ter a rede social, o Senhor já estendeu a sua rede social por todo o mundo, com o propósito de salvar, de libertar. E é essa situação que eu quero estar conversando com vocês nessa manhã, que inclusive eu nem passei para os irmãos aí, né? Esqueci. Mas vamos lá. Só para você ter registrado aí, Evangelho de João 14. Mas antes de abrir, eu quero compartilhar assim com os irmãos, primeiramente voltando à história de João Batista, que tinha um propósito de preparar o caminho. E um belo dia ele recebe a visita do próprio Senhor, né? Pedindo que ele o batizasse. E aquele que não tinha constrangimento de nada, de comer gafanhoto, de andar com uma roupa diferenciada, de começar a anunciar uma mensagem que até então era estranho, porque isso não estava ali na lei ainda, né? Como uma ordenança de Deus do batismo nas águas. E ele começava a dizer, né? Arrependa-se, passe pelas águas, seja uma nova criatura, trazendo na linguagem de hoje. E aí vem Jesus e pede que ele seja batizado. E João Batista fica atordoado, confuso com aquilo ali, dizendo: mestre, eu é que preciso ser batizado por você. Por quê? Porque ele falava de um arrependimento, de remissão de pecado. Como que ele ia batizar aquele que ele estava falando, né? Que teria que passar pelas águas, que teria para se arrepender dos pecados? Como que ele ia falar isso para aquele ao qual ele estava pregando, preparando o caminho? E Jesus traz uma palavra de calma, de tranquilidade, dizendo: por enquanto é necessário que seja assim. E ele tem o privilégio de batizar o Senhor Jesus, né? E nós sabemos de toda a história. Então veja, querido, toda a história da Bíblia, nós vamos ver a mensagem que é pregada por Cristo. A mensagem de Paulo, a mensagem de João, a mensagem de João Batista, ela não sobrepõe nem igualdade e nem perto
daquilo que o Mestre pregou. A Bíblia nos ensina que nós somos simplesmente a sombra, né, daquele que é o nosso Mestre. E que existem coisas que nós não conseguimos entender, como a situação que João Batista passou. Mas, ao receber aquela orientação, ele se acalma e diz amém. Se é assim, que assim seja. Então, em todos os tempos, queridos, nós somos bombardeados com a pergunta sobre a vida. Se te perguntar para onde você deve ir, qual é o caminho, você dirá: Jesus é o caminho. E parece algo simples, mas não é. Porque existem muitos outros caminhos que nós trilhamos, como o caminho da dúvida, das incertezas, o caminho da conquista, achando que o fruto do seu trabalho comprova que Deus estava com você. Trilhamos por caminhos que às vezes são tenebrosos, difíceis, mas você pensa: não aconteceu nada comigo, Deus teve misericórdia. Caminhos perigosos, que você vai voltar nele de novo e pode gerar a morte. Qual o caminho que você deve trilhar? Jesus é o caminho. Se te perguntar aonde você deveria ir, você dirá: Jesus é o caminho. Se perguntar para você em quem você deve crer, você vai crer na verdade. Na verdade de quem? Aí a gente entra numa outra complexidade novamente. Existem muitas verdades. Pilatos falou isso ao conversar com Jesus: que é a verdade? E ele não estava errado nesse questionamento, porque as verdades são muitas. A minha verdade, no ponto de vista, como eu posso dirigir a igreja, ou disciplinar alguém, ou pregar, pode ser o correto para mim, mas para outros não. Qual é a verdade que nós trilhamos? Nós sabemos que só existe uma: Jesus é a verdade. Isso que eu estou fazendo tem respaldo bíblico? Tem uma direção de Deus? E nós, como líderes, quando estamos nessa responsabilidade de decidir dar a palavra final, somos constantemente tentados a criar dinâmicas novas, a mudar alguma coisa, que é maravilhoso. Mas não podemos deixar de perguntar: Senhor, nós estamos pregando a Tua verdade, estamos andando no Teu caminho ou são caminhos perigosos? Se te perguntar qual é o significado da sua vida, você conseguiria dizer: Jesus é a resposta, Jesus é a fonte da minha santidade, é a garantia da minha vida eterna. Como eu posso seguir esse caminho, pastor? Se fosse tão fácil, nós não teríamos tantas pessoas desviadas. É muito comum você ver pessoas que estão fora da lei, pessoas que estão fugitivos, em uma vida totalmente torta, e vai perguntar qual a origem da sua família. Meus pais são crentes, fui criado na igreja, esteve perto desse caminho, ou talvez entrou nesse caminho que se chama, que é Jesus, mas por algum motivo procurou outros caminhos. Eu estava vendo um turista, um guia turista, dizendo como chegar ao Cristo, né? Mas não ao Cristo que eu estou pregando, nós estamos pregando, ao Cristo Redentor. Então ele vai dizendo: ó, vai pegando essa trilha aqui, esse aqui é o caminho, muito fácil.
mas não sobe aqui à esquerda. Aí ele diz, aqui foi aonde fulano de tal subiu e mataram ele, né? Ou seja, chega uma hora que você fica em dúvida, quando você não conhece o caminho, quando você ainda não tem experiência com Deus, mas quando você tem, você diz, não, esse caminho aqui não, esse caminho aqui é de morte, mas esse aqui leva o Cristo. O que você acredita de fato que é a verdade na sua vida? É muito comum você ver cristãos dizendo, eu acredito, pastor, é na força do meu trabalho, eu oro, eu vou à igreja, mas quem manda na minha vida sou eu. Será que essa pessoa conhece a verdade? Será que nós sabemos os dias da nossa vida? Qual é o significado que Deus atribuiu à sua vida? O que isso contribuiu? O que isso fez a diferença na sua vida? O que isso transformou ou que veio a mudar? E que a partir desse momento você, de fato, passou a ser um novo homem, uma nova mulher, não no sentido de que você passou pelas águas ou simplesmente porque você é membro de uma igreja, mas que você olha para você mesmo e diz, eu mudei. Nós sabemos que ao longo da geração há muitas mudanças. Nós sabemos que ao longo do período da nossa vida há muita mudança, é só você olhar suas fotos. Algumas mudanças é para melhor, e há outras te deixam com saudade, naquele meu tempo. Mas uma transformação, uma mudança com Cristo não nos deixa saudade do passado. Essa lembrança não é apagada, mas você traz na sua mente o que você é hoje, dizer hoje, eu estou bem melhor do que quando eu comecei na casa do Senhor, amém? Mas a gente não pode ficar melhor. À medida que vamos nos aperfeiçoando e nos aprofundando na palavra. E eu estava lembrando, querido, da situação de algumas pessoas que foram extremamente significativas para nós, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha a sua verdade, por isso ele perseguia. Ele não fazia aquela perseguição aos cristãos por maldade, por malícia, não, porque ele achava que estava defendendo as leis de Deus. E aí ele é convidado a ser um membro dessa igreja. E nesse encontro com Cristo, ele começa a passar por uma transformação, que isso foi até ao longo da vida dele, não só aconteceu naquele caminho de Damasco. Ele teve dificuldade de ser aceito pelos próprios apóstolos, mas teve alguém que o abraçou e disse, eu vou ajudar, e foi Barnabé. E esse homem bom, manso, cheio do Espírito, até com essa pessoa, Paulo conseguiu arrumar encrenca. Mas Barnabé não desistiu de Paulo. E ao longo da caminhada, depois de Paulo agora já mais maduro, ele tem uma luta, uma desavença com Marcos, e no final da sua carreira, ele vai percebendo que a sua verdade não era tão absoluta assim. Em que não foi, algumas pessoas dizem, não, porque Marcos mudou e por isso Paulo o chamou. Não, eu acredito que talvez o Marcos tenha permanecido mesmo. Mas o que eu sei é que Paulo mudou. Pelos relatos que Paulo diz, ele mudou. Porque ele entendeu que existe um caminho maior. Existe uma vida que nós temos que viver intensamente, sim, mas sem ferir, sem magoar ninguém. Infelizmente, nós acabamos fazendo. Mas existe uma verdade
que é absoluta, e a verdade do Senhor Jesus. Eu queria pedir que você ficasse de pé, porque eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Se você puder dar as mãos ao seu irmão, alguém que está ao seu lado. Senhor, o que nós vamos estar lendo agora é o momento em que Deus vai estar encorajando os seus discípulos. E eu gostaria também que nesta hora você começasse a orar pela igreja do Senhor. Você pode fazer isso aí, levantar a sua voz, sem medo. Você pode começar a clamar pela igreja do Senhor em toda a face da terra, desde a mais rica a mais pobre. Ela precisa da graça e da unção do Senhor. Você pode pedir misericórdia por aqueles que estão afastados nesta manhã. E que está dizendo: agora eu estou vivendo. Agora não tem mais ninguém me cobrando. Agora eu faço o que quiser. Agora eu estou vivendo. Não, não está, querido. Esse é caminho de morte. Ah, Senhor, eu quero orar por essas pessoas que te conheceram, que tiveram experiência, que foram pastores, diáconos, esposas, pessoas envolvidas, que pegaram caminhos errados, achando que era o caminho da verdade, o caminho que iria libertar, que estava tirando a sua religiosidade, igual muitos hoje estão pregando, e na verdade essas pessoas estão indo para o caminho de morte. Senhor, eu peço a tua graça, a tua presença, Senhor, porque nada que possamos fazer, Senhor, tem condições de manter a tua igreja. Não existe força, não existe estratégia de marketing, não existe estratégia humana para unir o seu povo, a não ser quando nós oramos e clamamos pedindo a tua direção. Pedimos, Senhor, a tua direção por aqueles que estão cansados, por aqueles que têm enfrentado lutas difíceis mesmo, querido, e que o seu cansaço não tem nada a ver com demônios, mas sim com lutas que você está atravessando no seu interior. Mas o que há dentro de você não é espírito maligno, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. A enfermidade que surge na nossa vida não é nenhum pecado que esteja oculto, uma vez que você é comprometido, envolvido, que se arrepende dos seus pecados, mas essas lutas vêm, diz a palavra do Senhor, para o bom e para os maus. Mas os maus não têm a bondade do Senhor como você tem em abundância, aleluia. Você tem uma fonte de vida, você tem um recurso, você tem uma palavra que vai te consolar. Ah, Deus, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais. Oro pela minha sogra que passou por uma cirurgia ontem, a irmã Maria da Paz. Oro pelo Igor, filho da Patrícia e do Kleber. Essa criança que está hospitalizada, passando essa luta para vencer com esse medicamento, essas bactérias, mas quantos mais, Senhor, que a gente não conhece. E nós pedimos, Senhor, bom encontro dessas vidas. Vai consolando, vai trazendo a tua paz e a tua presença. Aleluia. Vem, Senhor, com a tua bondade e os renove a cada dia, a cada manhã. Também oro por você, querido, que por algum motivo você pode estar com uma tristeza de morte no seu coração. Que Deus renove a sua força.
Mas saiba que você está no lugar certo, na presença do Senhor. Aquele que conhece o seu coração, aquele que não joga um peso, não aponta o dedo para você, mas diz: eu estou aqui para revelar tudo que for necessário. Se tiver algum caminho mau, eu vou te mostrar, e você será livre pelo poder do meu nome, e você será liberto, e seus olhos abrirão e você verá. Pai, venha com a tua igreja, vem com aqueles, Senhor, que nem conseguiram acessar a internet, nem conseguiram se levantar, que disseram: eu quero dormir e eu não quero acordar, porque quando eu abro os meus olhos, eu sei que será mais um dia difícil. Toca nessa pessoa, Senhor, que de uma maneira sobrenatural essa pessoa possa se levantar e dizer: hoje eu vou para a casa do meu Deus, hoje eu vou buscar o Senhor, e Ele ouvirá o meu clamor, Ele atenderá as minhas súplicas, Ele será a minha força. Pai, eu te agradeço, porque existem coisas que nós ficamos incapazes de fazer, mas estamos declarando nessa manhã que nós acreditamos no Senhor. E se você crê, diga amém. Pode se assentar. Jesus estava em seus dias finais com os seus discípulos. Num dia final que uma pessoa tem, alguns ficam arrependidos por aquilo que não fez, outros deixam testamento, outros ficam mais arredio e mais revoltado ainda. Mas Jesus não. Ele dá um exemplo como homem, como nós devemos comportar. E o que ele faz? Ele vai preparar os seus discípulos para o que viria. De que maneira? Direcionando, encorajando aquela pessoa. Isso está no Evangelho de João 14, a partir do versículo 2. Então, querido, nós precisamos ter, pegar esse exemplo de Jesus. Lembra um período muito difícil, quando nós vivemos uma situação na igreja do Alcântara, e nós, os pastores que estavam ali, auxiliando a igreja com a pastora hospitalizada. E eu lembro que nós marcamos uma reunião com os apóstolos, com os bispos da nossa igreja. E aí todos os nossos pastores foram para lá. Na época era eu, pastor Denilson, Campi, Divino, pastor Ciâncio. E fomos lá para conversar com eles, porque estava tendo várias atividades na denominação, e algumas na nossa igreja, e nós não estávamos com clima nenhuma para festa, para nada. E aí nós chegamos lá, um dos pastores tomou a palavra, e depois nós fomos cumprimentando. E depois de nós falar das nossas necessidades, que nós estávamos passando um momento muito difícil, lembro da palavra do bispo Miguel, que possivelmente ele vai passar por uma operação, ou já passou, não sei, que estaria confirmando nessa terça no presbitério, não teve condições de eu ir. No dia 30, está marcado para ele estar conosco aqui à noite, bispo Miguel em culto. E aí ele falou assim: olha, queridos,
Eu entendo a necessidade de vocês e o que vocês estão passando. Mas a igreja tem que prosseguir. A igreja não pode parar. E aquela palavra foi uma palavra que nos surpreendeu, porque nós fomos ali achando que teríamos, um amparo. Não, estou entendendo, continue. E aí quando você vai olhar na Bíblia, você vai ver que é o mesmo comportamento que Jesus orientou os seus discípulos. Independente das situações que você ouve, que você vê, que você acompanha, ou que você está passando agora, a Bíblia nos orienta apenas isso. Diga ao meu povo que marche. Olha para trás? Não. Pastor, isso é muito difícil. Óbvio que é difícil. E aí entra o poder da igreja, de estar um encorajando o outro. E o encorajamento, querido, ele precisa ser com sabedoria. Teve um período muito difícil da minha vida. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me ajudou muito. Mas depois de várias conversas, eu disse: olha, não me fala de versículo bíblico, porque eu sei. Não me fala de a pregação A ou B, que eu sei. Não é essa necessidade que eu estou precisando nesse momento. Só preciso de alguém que me ouça e me diga: eu te entendo. E assim eu fiz por um longo período, querido. E aí depois, mediante aquela situação, às vezes eu pedia para que aquela pessoa orasse por mim, às vezes já era o suficiente aquilo ali. Então nós podemos observar que nós vamos ver Jesus aqui direcionando e encorajando o seu povo. Às vezes o encorajamento não precisa de palavra nenhuma, apenas saber que aquela pessoa está aqui. Você já observou como é uma criança? Ela está aqui apavorada para apresentar, nervosa, não dormiu à noite, mas quando ela sobe aqui, ela não vê a multidão. Ela nem se preocupa com a tia dela que ensaiou. Primeira coisa que ela vai olhar: cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? Quem é que já teve essa experiência? Que quando olha, dá aquele sorrisão, e aí você já viu, manda ver aqui, dança, pula. A sua presença foi o suficiente para encorajar. Já teve encorajamentos que eu recebi na minha vida, que foi apenas de um simples abraço. A pessoa não falou nada. João, pode pegar um papel para mim? A pessoa não falou nada. A pessoa não me perguntou por que eu não estava bem, simplesmente um abraço foi o suficiente. Então aqui nós vamos ver que Jesus tem todo o cuidado para direcionar e encorajar. À vista de sua partida, Cristo deu estímulos específicos aos seus discípulos. No versículo 2, ele fala sobre a provisão da casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. Tem lugar para todo mundo. Quando você vai numa festa, não é ruim quando você chega e as mesas já estão todas ocupadas? Sim ou não? Aquela pessoa coloca 100 cadeiras e convida 200. Eu já passei por vários momentos assim na minha casa. Fazia uma festa para 10 e minha filha não sabia, convidava a igreja inteira. E chegava lá, tinha 60 pessoas no apartamento, né, pastor João? E aí depois, mais tarde, nós ficamos sabendo,
qual era o motivo. E aí você fica naquele desespero, desce lá, compra refrigerante, não vai, o que você vai fazer? Não é assim com Jesus. Jesus está falando da sua despedida, mas está dizendo, há muitos lugares para descanso, para todos. Se não fosse assim, eu não ia mentir. Eu teria dito, só a igreja tal, só 200 pessoas. E eu estou indo com um propósito. Então ele diz, ele dá o início, e meio e fim do seu ministério, que não termina para ele ali, termina quando ele voltar, irmãos. No versículo 3, ele vai estar novamente encorajando e trazendo esse consolo para os discípulos. Ele fala que ele vai, mas ele vai voltar. Como é ruim você saber ficar esperando alguém e aquela pessoa não vem e não te dá satisfação. E pior ainda quando ela passa por você e finge como se nada tivesse acontecido. Jesus não faz assim. As suas perguntas, os seus questionamentos, eles não ficam sem resposta, mas às vezes nós temos muita dificuldade para ver e para entender. Versículo 3, e se eu for, ele preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. No versículo 12, ele fala das perspectivas de fazerem obras ainda maiores. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Enquanto eu estou indo para o Pai, preparar lugar para eu voltar, vocês não vão ficar parados aqui me esperando, vão? Não vão. Vocês precisam continuar. Mas mestre, como vai ser sem a tua presença aqui? Nós não vamos conseguir. Não, vocês não vão conseguir fazer o que eu fiz. Vocês farão ainda outras obras maiores, porque eu estou capacitando você, aleluia. Veja, querido, sempre a mensagem do reino é uma mensagem de confronto, mas ao mesmo tempo de consolo, de esperança. No versículo 16, ele vai falar sobre a presença do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Não existe um cristão na face da terra que aceitou Jesus, que nesta hora não foi visitado, que está no lugar mais ermo, nos lugares mais distantes, que não tem internet, que não tem contato, que não tem carro nenhum, que está sozinho. O Espírito Santo, nesse exato momento, está com ele. Não é motivo de você glorificar o Senhor, irmãos? A solidão, para aqueles que gostam, ela é boa, mas a solidão também ela incomoda. Chega uma hora que a solidão cansa. Mas existe alguém, querido, que Deus deixou ao nosso lado, que não traz incômodo para a nossa vida. O Espírito Santo não é uma consciência que fica te acusando o tempo inteiro. O que te acusa? A sua própria mente, pelas suas próprias decisões. O Espírito Santo está ali representando e dizendo, estou aqui representando aquele que foi preparar lugar, mas enquanto ele não voltar, eu estarei aqui com você. Imagina isso, irmãos. Aquela igreja que talvez nesse exato momento está encontrando dificuldade para abrir as suas portas. Há pouco tempo, ouvi um relato aqui próximo, em um determinado local, que disseram, pastor, hoje nós vamos ter festa aqui na rua,
acharia melhor você não abrir. E o pastor, sabendo o que estava acontecendo, não pôde abrir. Não estou falando de outro país, não, querido. Não estou falando de outro estado. Não estou falando de outro município, estou falando do nosso próprio município. Mas mesmo se só tiver o pastor lá naquela igreja, que independente disso, o pastor ele é atraído naturalmente para ir para o templo aos domingos, um servo de Deus. Mesmo que não vá ninguém por medo, pastor, você entende? O Espírito Santo, nesse exato momento, está lá com aquele pastor, com aquela família e com aqueles membros, encorajando eles a permanecer de pé, orando, intercedendo. A palavra dita por Jesus foi para confortar seus discípulos que estavam preocupados. Existem coisas que preocupam você? Na minha vida, sim. Existem coisas que te deixam ansioso? Na minha vida, sim. Esses sentimentos não existe não existe um filtro, uma barreira. Porque você não pode deixar que eles te controlem. E aí, na sua oração, nas suas intercessões, na ajuda da igreja, você vai vencer. Versículo 1: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhe um lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, o que nós estamos vendo aqui, mesmo Jesus estando nos seus últimos dias, ele não deixou de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. E nós, como cristãos, somos ensinados a viver assim, querido. Viver o dia de hoje, nessa intensidade, como não tivesse o amanhã. Porque o dia de amanhã, ninguém sabe. As preocupações, querido, elas surgem, elas acontecem, você não programa para que essas coisas aconteçam. E aí Jesus, antecipando, sondando o coração deles, estava preparando para aquilo que viria, trazendo a palavra de consolo. Não se perturbe, há muitos aposentos, voltarei e levarei para onde eu estiver. E aí nesse momento, uma pergunta vai mexer com o coração de Tomé. E é importante você ver tanto no Evangelho de João 13, se não me engano, no versículo 26, e no Evangelho aqui de João 14, no versículo 5, a liberdade que os discípulos tinham que perguntar. Havia temor, respeito e reconhecimento, mas não tinha medo. Eles podiam perguntar qualquer coisa que não era censurado no sentido de ter que tirar sempre 10. Porque o Senhor sabia que nos erros Ele iria corrigir não somente aquele que perguntou alguma coisa que não estava compreendendo, mas iria ajudar a outros. Porque há daqueles que falam, mas há daqueles, querido, que ficam em total silêncio, mas que estão cheios de dúvidas. E se essa dúvida você não expor, querido, ela pode estar te levando você para um outro caminho, que não é o caminho que é a verdade, a vida, que é Jesus. Então, primeiro ponto que nós como cristãos precisamos ter, a liberdade. Se você não tem liberdade de expor as suas dificuldades para um pastor,
ou para uma pessoa que é de sua confiança, aonde você vai se abrir? Nas redes sociais? Com pessoas que não compartilham da mesma fé que você? E se fizer isso, você acha que vai conseguir o quê? Você vai receber sim, mas você vai receber aquilo que o seu coração deseja. Jesus está aqui com esse compromisso, querido, dizendo: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, se não sabemos para onde vais, então como poderemos conhecer o caminho? Versículo 4 e versículo 5 do Evangelho de João. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus aqui está dando um aviso para eles. Jesus já tinha dito que iria partir. No Evangelho de João 13, e agora está dando um aviso para eles. Presta atenção, irmãos. Existem coisas que acontecem na nossa vida que o corpo dá aviso. O corpo dá um aviso quando você bebe pouca água. Você vai ver na cor da sua urina, no tipo de fezes que você está fazendo. Você vai ter sequidão na sua garganta. E se você insistir com isso, outras partes do seu corpo vai dando sinais até parar. Quando um relacionamento não vai bem entre o casal, sinais vão acontecendo, querido. Coisas escondidas, coisas que não são compartilhadas, já não conversam mais, já não tem mais uma declaração de amor, até o ponto de chegar a total falta de respeito, já verbalizando em público. Na nossa vida espiritual também não é diferente. Sendo agora nova criatura, esse corpo também vai dando sinais. Quando você já não se importa, se no período de fevereiro, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir o desfile, qual é o problema, pastor? Para mim não tem problema nenhum, mas para você vai ter com certeza, que assistiu. Qual o problema, pastor? Participar na roda de uns amigos que bebem, que você sabe que no final de semana, depois de beber, vão estar embriagados, vai estar um cantando o outro. Desculpa eu falar dessa maneira, mas preciso ser às vezes aberto com alguns, né? Para dar um choque mesmo. E você sabe aonde vai parar isso. E pior, que você ainda não é nem uma pessoa solteira, é uma pessoa casada. Que sinais são esses? Que aos poucos você está entrando por outro caminho. Veja, no Evangelho de João 36, Pedro vai fazer uma pergunta parecida que Tomé fez. João 14, Jesus afirma que ele sabe para onde eles vão, mas no versículo 36, ele diz assim: Senhor, para onde vais? João 13, Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Na verdade, ele nem diz que eles não sabem, mas me seguirão mais tarde, porque nenhum dos discípulos iriam conseguir chegar até o momento da cruz, da morte. É nesse momento que Jesus faz essa declaração, no outro versículo 38 ou 39, 38, se eu não me engano, que vai dizer: Pedro, hoje mesmo você me negará 3 vezes. Está aí, ó. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então, Jesus já vem preparando esses discípulos,
que eles vão precisar fortalecer a sua fé, que eles vão precisar buscar mais o Senhor. Na partida daquele que me discipulou e que foi o meu pastor, foram as suas últimas palavras para mim: Emilson, você agora vai precisar orar mais. Às vezes nós não conseguimos entender naquele momento. E quando nós estamos fortalecidos na nossa fé, talvez você não consiga se preparar para esses dias maus, mas o Senhor vai dar a força necessária que você precisa. Pode dar um glória a Deus, irmãos? No versículo 4, Jesus vai afirmar: vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Queridos, nós não podemos dizer: eu fiz isso porque fulano me influenciou. Eu estou assim porque a igreja é dessa maneira. Não, querido. Uma vida de fé, uma vida comprometida, a igreja não tem esse poder que você pensa, maior do que a decisão do seu coração. Você é capaz, independente que haja erro na sua casa, na sua família, nos seus pais, na instituição como igreja, você é capaz de dizer: eu sei e conheço o caminho pelo qual eu tenho que seguir. E Tomé vai dizer: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Versículo 6, respondeu Jesus. Então eu vou dizer para você, Tomé: eu sou o caminho. Sou eu, pelas minhas palavras, por tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que eu ensinei, é por esse caminho que você tem que andar e que você tem que trilhar. Observa, querido, os animais nos campos. Às vezes você vê um espaço imenso e você vê um pequeno caminho. Por que aqueles animais passam pelaquela mesma rota sem ninguém orientá-los? Porque eles sabem que aquele caminho é o caminho mais seguro para ele. E naturalmente, eles percorrem o mesmo caminho todos os dias. E Jesus ainda faz outra afirmação: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos aqui 3 declarações: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele não é apenas, querido, mais um caminho. Ele não é mais uma opção de vida. Ele é um único meio pelo qual, querido, eu e você podemos chegar para Cristo e ter a salvação. Às vezes eu observo algumas pessoas que confundem, achando que o projeto que nós temos do coração voluntário é o caminho para que aquela pessoa possa encontrar a Cristo. Não, não é, querido. O caminho é quando você demonstra o amor pelaquela vida. Demonstra a misericórdia de Deus ao tal ponto de ajudá-la, de sair do conforto da sua casa, ou de gastar a combustível do seu carro, ou de compartilhar algo que você tem para com aquela pessoa. Ela vai perceber que o caminho pelo qual você anda é diferente do caminho deste mundo, querido. É somente pela fé em Jesus, querido, que nós vamos encontrar de fato esse caminho. Não tenta arrumar alguma solução,
Não tente encontrar alguma dinâmica diferente para alegar à sua casa, aos seus filhos, simplesmente dizendo que isso vai poder mudar, porque não muda o coração de ninguém. Mas prega para o seu filho. Vive isso na prática. Vivamos esse evangelho aqui, querido. E naturalmente, você não vai querer sair desse ambiente. Eu observo, quando termina as atividades das nossas crianças, dos nossos adolescentes, eu observo aqui entre os adultos também. Terminou, os pais estão dizendo, vamos embora. E aí o pai, a criança, mãe, deixa eu ficar mais um pouco, espera aí, mãe. Porque tem paixão, sente que aqui é o lugar aonde tem a presença de Deus. Você sabia, querido, que há muitos que só têm a paz quando vêm para a casa do Senhor? Você sabia disso? Só encontram um ambiente aconchegante, acolhedor, com pessoas que transmitem amor quando estão aqui, que no dia a dia são palavras duras, são palavras que não encorajam, mas que jogam para baixo. Por isso nós precisamos prestar atenção que tipo de evangelho nós estamos pregando. Veja, Jesus poderia dar um baita de um sermão aqui, corrigi-lo de uma maneira firme, mas Jesus usa os seus últimos dias para encorajá-los. Eu quero encorajar você nesta manhã, querido. Vamos continuar juntos nessa fé. Eu sei que os perigos existem aí fora, e que todos nós corremos esse perigo, mas também acontece quando nós estamos em casa, acontece quando nós estamos na empresa. A minha esposa, ela sempre confronta as pessoas assim, eu não pude ir porque eu estou doente. Aqueles que fazem discipulado com ela sabem, né? Eu não pude essa semana porque choveu, tal. E ela fala, quando você vai trabalhar e chove, você deixa de trabalhar? Não. Ué, então por que dificuldade para vir à igreja? Você estava passando mal e perdeu o seu dia, você disse, não, eu preciso. Por que você deixou de vir à casa do Senhor? A casa do Senhor, querido, a busca é intensa. Esse precisa ser o alvo da nossa vida. E ele vai declarar, ele também é verdade. Ele é a encarnação da verdadeira divindade. Ele é a fonte absoluta. Ele é a nossa autoridade e sabedoria espiritual. Porque se nós formos compararmos com as verdades, eu posso pegar um versículo em cima daquilo ali, basear uma verdade que eu tenho. Mas observa como que Deus é sábio. Para cada versículo que você pega para manter uma verdade que você quer confirmar, ou então para prender aquela pessoa, ou por qualquer outro motivo errado, há sempre uma outra verdade bíblica, que vai desfazer essa verdade sua, que não é tão verdadeira assim. O objetivo do Evangelho é dizer que não tem vários caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Só existe um único caminho que se chama Jesus. Aleluia. E esse é o nosso desafio. É isso que nós temos que praticar na nossa vida, baseados na verdade de Cristo. Por mim, eu queria fazer assim. Eu queria agir dessa maneira. Eu queria ter esse comportamento. Eu vou fazer desse jeito. Mas o que Cristo faria? E não é fácil, querido. Seguir as pegadas do Mestre não é fácil. É um constante morrer dessa natureza, e observa o sentimento que nós ficamos. Um sentimento de frustração. Um sentimento de que nós erramos.
ou de que aquela pessoa está nos importunando, ou que aqueles, que dizem, é o inimigo. Mas se o mesmo fato tem sido reclamação de várias pessoas, será que várias pessoas estão errando e só você que está certo? As correções na minha vida começaram desta maneira. Há poucos dias nós fomos caminhar, eu e a minha esposa, e em um determinado lugar ela resolveu voltar. E já tínhamos andado em uns 2 quilômetros. Você acha que o Emilson ficou contente? Fiquei muito chateado. Como pode? Só porque eu ouvi um barulho de um cachorro. E cachorro em sítio são cachorros complicados, perigosos, você não sabe se está solto ou não. Nós voltamos. E aí nós fomos fazer outra atividade. Falei, à tarde eu vou. E eu fui sozinho. Falei com ela. Fui. Depois que eu já estava a muitas horas de subida, eu falei, se a minha esposa talvez estivesse vindo aqui, ela não conseguiria fazer todo esse percurso, porque para mim foi difícil. E aí eu comecei a pensar nessa caminhada até o final. Como que às vezes a gente se chateia com coisas, porque o outro não consegue fazer, irmãos. Porque o outro não pode. E nós chateamos, nós estamos chateados por causa de fulano. Mas na verdade, esse chateamento é porque você mesmo não conseguiu lidar com aquela situação com sabedoria. Não somente de voltar, mas voltar em paz, voltar com tranquilidade. E entender o limite daquela outra pessoa. Mas a minha verdade, se eu consigo, todo mundo consegue. Se eu consigo entender a minha verdade, como que essa pessoa não consegue entender? Vai ler, vai orar. Mas não é assim, querido. A nossa verdade não é absoluta. A verdade de Cristo, ela é absoluta e libertadora para as nossas vidas. Foi essa verdade que me fez entender, dizendo, Emilson, tem coisas que você ainda precisa mudar. Por isso, querido, eu tenho falado isso para os irmãos. Cada vez mais eu tenho sido tardio em tomar as decisões, tardio em falar, refletido mais, porque eu estou conseguindo entender, não mais a minha verdade, mas que existe uma verdade que liberta, que se chama Jesus. Eu já observei isso. Às vezes você quer corrigir, você quer fazer uma pessoa, você quer ferir aquela pessoa com palavras, mas aí o Espírito Santo fala, espera, anda mais uma milha com essa pessoa, anda mais uma milha, e é outro fato, acontece, anda mais uma milha, e aí depois o Senhor vai te mostrar, que aquela pessoa naturalmente, nessa caminhada de amor, de ouvir, de você pontuar também, aquilo que ela também não está conseguindo entender, ela vai tendo mudanças, e ela vai se transformando, querido. A terceira declaração, Jesus diz que é a vida. Ele não oferece apenas a vida eterna, querido, mas Ele é a própria vida. Somente Ele consegue trazer essa reconciliação com Deus. Ele apenas não nos dá a vida eterna, mas Ele também promete nos dar uma vida abundante. E nós, geralmente, muito materialista que nós somos, às vezes nós caímos nesse outro caminho.
Olha para fulano, que não é crente, se formou comigo, e olha o que eu tenho. Abundância de bens, querido, você consegue sim com muito trabalho e com muito estudo. Você não precisa ser um crente para isso. Mas a abundância do conhecimento, da sabedoria, do temor, é só para aqueles que o buscam. Eu posso afirmar, querido, que Asaf, ao comparar com os outros, quase foi por esse caminho errado. Até o momento, assim também como Davi, quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença do Senhor, ele pôde entender que Jesus é a fonte espiritual de vida que nós temos. Temos vários caminhos, querido, mas apenas um leva à vida. Ter a verdade é o melhor caminho. E eu incentivo você, nessa manhã, a colocar a sua vida, a sua esperança, a sua expectativa apenas no Senhor. Vamos estar de pé? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós não fomos apenas chamados para viver o caminho, a verdade e a vida. Nós fomos chamados também, como João Batista foi, para preparar o caminho para outros. Qual é a pessoa que você poderia ter convidado para estar aqui hoje, à noite? Porque é mais difícil você convidar uma pessoa que não é cristã para ouvir no culto de manhã. Qual a pessoa que você poderia fazer isso? Ou já começar a se preparar para esse momento? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, aqui está a Tua palavra que foi pregada. Que assim como o Senhor discípulo, o Senhor Jesus teve o cuidado de consolar, de trazer paz aos seus discípulos. Esse também foi o meu propósito e tem sido a minha missão aqui nessa igreja. Um abrigo. Não usando o púlpito para um ringue, para uma batalha, um abrigo. Para que aqueles que chegam feridos possam receber a cura do Senhor, aleluia. Para aqueles que chegarem aqui atordoados, como Tomé, como Pedro, possam ouvir pelo Espírito Santo de Deus: existe um caminho para você. Existe um caminho para você sair do vício. Existe um caminho para você sair dessa situação que você está passando. Existe um caminho para você controlar esse temperamento. Existe um caminho para que você possa sair dessa vida fria, distante com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, esteja consolando a sua igreja e fortalecendo cada vez mais em amor, em graça e em bondade. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, dizendo: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui, amém? Deus está aqui. Deus está aqui, Ele está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, onde o Senhor está. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, um jardim regado pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor possa ter liberdade, Pai, na minha vida, no meu coração, no meu interior. Que o Senhor possa ter liberdade em nós. Queremos, Senhor, ser transformados e viver de fato a verdade da tua palavra. Com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, para o teu louvor, Senhor. Que o Senhor restaure o nosso ser, para o louvor dEle, para a honra, para a glória, para o louvor do nome dEle. Que possamos viver a verdade da palavra, a verdade que não se desvia, que não vá para lugar diferente daquilo que o Senhor nos convidou. Senhor, eu quero ser um jardim regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Restaura-nos, Senhor, para o teu louvor. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra, ela nos edifica, ela nos renova, ela nos vivifica, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está sempre se importando conosco. Ah, Senhor, queremos viver para Ti. Queremos viver para o teu louvor. Queremos ser essas pessoas transformadas, tratadas, curadas, que vivem para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia. Muito obrigada. Senhor, nos leva debaixo da tua proteção. Que esse domingo seja um domingo, Senhor, como nós temos falado aqui, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória.
É o que nós te pedimos, te agradecemos, te glorificamos e te rendemos o nosso melhor aplauso, porque tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Aleluia! Um domingo abençoado a todos. Nos vemos mais tarde, amém?